Bom dia, família! Como é que vocês estão? Galera, fazer nossa análise diária aqui, tá? Começar pelo índice. Seguinte, a gente tem a nossa estrutura ainda, nossa referência principal, certo? Essa referência principal já mitigou, a gente já falou disso. Ele veio fazendo microestruturas aqui no cenário micro e veio testar esse topo. Ontem a gente deu uma levemente trucada no índice aqui, na máxima, tá? Esse movimento ocasionou justamente pelo fato do movimento vir esticado, certo? Ó, o mercado veio, fez o choque, fez o boss, mitigou, fez o boss, mitigou. Então aqui foram dando operações de compra, certo? No processo de mitigação. Fez o boss, mitigou. E aqui ele fez um movimento bem esticado, que não corrigiu até a região mais líquida, tá? E aqui a gente consegue ver a seguinte situação. Essa aqui é a máxima macro, né? Numa hora. Então, ali aconteceria o nosso boss, certo? Feito isso, aconteceria o nosso boss. O que a gente tem em mente? O seguinte, o que você tem que pensar? Sempre eu faço analogia da estrutura do polo, lembra nas aulas? Eu sempre faço essa estrutura da analogia, tá bom? Ah, o que acontece aqui? Região de topo, região cara, região de venda, região de prêmio, certo? Então aqui é uma região de venda e não de compra. É uma região de prêmio. Em algum momento, isso aqui pode passar, depois do rompimento, a ser região de demanda, de desconto. Mas agora ela é prêmio, então ela é cara, é para vender, não para comprar, certo? É a mesma coisa que eu falo assim, vamos lá para a analogia do Paulinho. Em algum momento das nossas vidas, ali antes da pandemia, um carro zero, um carro popular zero, era R$ 50.000. E a gente estava acostumado que o prêmio nosso, a região cara, era R$ 50.000. Essa barreira foi rompida dos 50K. E hoje um carro popular são R$ 100.000. Então o nosso prêmio agora está aqui. Por isso que a gente traça referência. A referência do carro está aqui, ó, por exemplo. O carro a 80.000 zero é barato hoje, então ele está no desconto. É o que eu estou tentando dizer aqui. Por enquanto, a gente está na região de prêmio, tá caro. Em algum momento ele pode romper isso, passar a ser demanda, a desconto. Então, pensa nisso. O que que acontece aqui? Isso aqui não é região de compra. Barra de ignição compradora, forte. Eu truquei nele, porque aqui deveria ter mais intenção de venda do que de compra. Eu vendi bem no fechamento dela, pegamos essa estrutura aqui. Stop de 100 pontos, pegamos mais de 750 pontos ali. Beleza? 7 para 1 de operação. Bom, quem vendeu aqui, ó, esperou, por exemplo, esse aqui, o mercado abriu aqui, esse choque e vendeu aqui, tá? Não tá errado também. Esse stop poderia ser normal, tá? Não tem problema nenhum. Só toma cuidado que você tá vendendo bem, ó, na onde? Na região de liquidez. Então o mercado ainda pode jogar para cima. Sempre toma cuidado com isso. Mas se você estopou aí, não vejo problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. O que que a gente tem para hoje? Vamos cancelar esse aqui. Essa referência nossa, ela passou a ser a principal agora aqui, ó. Vamos apagar a nossa macro, porque, querendo ou não, o mercado rompeu o boss, tá? Ele rompeu o boss aqui, ó, certo? Ele rompeu essa estrutura. E o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Essa referência aumentou, beleza? Essa referência aumentou. O que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar o seguinte. Vou apagar isso. A gente tem nossas regiões de desconto lá embaixo. Inclusive, a gente já deixou elas praticamente meio que traçadas, tá? Tracei esse POI, tracei esse Fair Value Gap, tracei esse Fair Value Gap com esse POI, tudo isso praticamente no 5, e tracei mais esse POI. Então tá aqui. Inclusive, o mercado já está chegando nela. Mercado, o
quebrou a estrutura e criou para a gente uma micro referência. Inclusive, o mercado veio, mitigou até os 50 e já rompeu. Então, ele já fez praticamente aqui um, um boss, certo? Aí a nossa referência desce. A onda que rompeu foi essa onda, certo? Se você traçar para os 15, dá uma olhada, ó, dá para você estender essa onda para cá, para ficar bem parecido 5 e 15. Ó. Beleza, então você pegou todo esse movimento. O que a gente pode tomar cuidado aqui agora? A gente pode fazer o seguinte: a gente tem regiões de risco entre aqui, nessa região, na região de baixo, e assim sucessivamente, tá? E a gente pode fazer? Pô, Luiz, eu não sei se eu tenho margem para entrar em todos esses pós. Então, espera o mercado chegar na sua região de interesse, espera ele sentir, espera ele quebrar uma estrutura. Quebrou a estrutura, você entra por confirmação e vai, tá? O que eu tomaria um pouco de cuidado aqui? Nas regiões vendedoras. Tá? Então, por exemplo, você está olhando essa referência micro, não tá? Vou deixar em vermelho para você não se perder. Você está olhando essa região micro, não tá? Que nem a gente tem, ó, um Fair Value Gap aqui, certo? A gente tem um POI aqui, a gente tem mais um POI aqui. Por que que eu falo para vocês tomarem cuidado nessa situação? Porque, olhando o cenário, ó, a mitigação já está sendo feita. O próximo movimento é de expansão. Então, toma cuidado para vender aqui, tá? Eu não gosto. Eu só venderia no máximo se ele pegasse aqui, vamos supor que ele voltasse aqui agora, quebrasse uma estrutura, talvez eu tentaria uma venda para vir para as regiões mais líquidas. Agora, de risco eu não bato aqui nessas regiões. Beleza? Simples o índice, tá? Não tem muito segredo aqui. Dólar. Opa, peraí, peguei o dólar errado. Ah, o dólar venceu. Tá? O dólar vai começar o ativo novo. Vamos já então rabiscar o ativo novo. Beleza. O que que a gente tem aqui? O que que eu tinha traçado lá pra gente, né? Lá no nosso micro, o que que tinha acontecido? Tinha acontecido o seguinte. A gente tinha uma referência, ó, a última onda que rompeu esse movimento, por exemplo, tá? Foi essa onda. Se a gente vir lá de baixo, ó, essa onda mitigou, essa onda mitigou. Ah, ó, essa onda não mitigou tanto, ó, tá vendo? Até os 50. Dá um zoom aqui, ó. Ó, essa onda não mitigou. Assim, tá bem próximo, tá? Dá para considerar? Dá. Sempre tenta simplificar sua região. Vamos deixar a onda, tá? Vamos deixar a onda para a gente não complicar aqui. Se quiser simplificar, pegou a onda menor, não tem problema. Ó, estendemos a onda, beleza. Ele veio e testou o último carinha aqui e rompeu minha referência principal. Então, onde ele rompeu minha referência principal? Então, esse movimento aqui, ó, ele rompeu minha referência principal. Esse cara, tá vendo? Então, esse cara aqui é minha referência agora e essa aqui, tchau. E aí, ó, o mercado veio, mitigou e rompeu o boss lá. Então, ele vem, ó, tá vendo que ele rompeu esse cara? Então, eu pego a onda que rompeu. Beleza. Então, a gente tá aqui, ó, nessa referência aqui agora, tá? O que que eu falei para vocês esperarem aqui nessa situação? Olha o seguinte. E ainda pode estar sendo só liquidez? Pode, tá? O que que eu falei para você esperar? Espera a quebra-estrutura. Vamos trazer para um tempo gráfico um pouquinho melhor, só para 30 minutos, só para a gente visualizar isso aqui melhor, ó. Então, por exemplo, a gente teve o choque do movimento aqui, certo? Aí o mercado veio, mitigou, rompeu o topo,
Teve um boss aqui, isso tudo dá mitigação, certo? E aí ele perdeu a sua referência aqui, ó, e fez um choque aqui e perdeu a referência nossa nessa região, tá vendo? Que é a referência que a gente tinha traçado. Então ele começou a ficar um cenário baixista, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Pode olhar isso e ver como uma captura de liquidez? Bom, podemos observar, não sabemos ainda, tá? Toda essa região. O que que ele está fazendo? Ele está quebrando estrutura novamente. Então vamos começar a olhar o cenário mais altista, ó. Quebrou estrutura, fez um boss, opa, boss, e eu posso puxar minha micro referência aqui. Beleza. Vou lá para os 5 minutos mesmo. No 5 eu consigo simplificar ainda. Vamos ver se nos 15 eu consigo. Ó, eu consigo observar aqui, ó, tentar simplificar essa onda. Tá vendo? O mercado veio, mitigou. A onda que rompeu esse boss foi esse cara aqui. Então eu consigo dar uma simplificada nele ainda, tá? Se a gente pegar essa micro onda aqui, ó, ela já mitigou também. Então vou trazer para essa micro região. Marco meus pós. Eu vou marcar esse aqui de trás, tá mais interessante, tá? Então você tem seus pós aqui marcado, certo? Ah, interessante, deixar o mercado criar uma liquidez, ele não criou ainda. Então, por exemplo, o mercado vem, vamos supor que ele toca aqui de primeiro, vamos supor que a gente não compra, ele criou uma possível liquidez aqui, ó, para jogar para esse poi, talvez. Então, fica esperto com essa estrutura. Os stops estão bem tranquilos, ó, 3 pontos, tá? 2,5, então tá bem tranquilo os stops. Então, observa isso para ele vir para as regiões mais líquidas aqui em cima ainda. Então, o dólar tem esse espaço. Agora, se o dólar vire a perder esse fundo, tá? Perder de acordo, tá? Aí você cria uma referência baixista e vem descendo com ele, tá? Não vejo problema algum também. Beleza? Vamos para o Forex. Euro USD, tempo gráfico de 1 hora. A gente estava com a referência baixista, né? O mercado rompeu essa referência nossa. E saiu notícia, né, galera? Então o mercado criou essa onda que rompeu, não mitigou. Então eu tô com essa referência maior aqui, ó. Inclusive esse ponto para minha liquidez. E tô observando esses pós nossos aqui, ó, tá? Então você tem algumas entradas. Você tem essa primeira no tempo gráfico de 30. Ela é interessante que é um sell to buy aqui. Então eu vou tentar fazer essa primeira entrada após essa captura de liquidez nesse order block, certo? E depois, caso me stop, eu posso tentar fazer isso por risk entry, tá, galera? Eu posso tentar fazer a entrada na intersecção dos dois aqui também, tá? Aí você vê como é que teu stop vai calhar. Você tem essa opção de risco, a opção de pegar aqui, passar por um tempo gráfico menor e entrar na quebra de estrutura numa entrada de confirmação, certo? O euro USD está bem simples aqui para gente. Se a gente passa para os 15, ó, ele veio ainda da entrada de confirmação para gente, fez o choque nos 60 minutos, tá? Esse choque nos 60 cria uma micro referência de queda para gente. A gente pode usar esses pós aqui, ó, esse Family Gap, esse pavio, como alvos, certo? Então, observa essa região do euro SD, beleza? A gente vai apagar esse aqui já foi, beleza. GBP-USD, mesma coisa. A nossa referência principal foi rompida, tá? Então eu traço a onda que rompeu minha referência principal, que foi essa. Isso aqui foi notícia, tá, galera? Por isso que deu esses embalos gigantes, certo? Mesma situação aqui,
o mercado deu uma entrada de confirmação no cenário mais micro, tá? Quem não pegou, o que que fica observando aqui? Observa aqui, ó, uma quebra no 60, certo? Essa quebra no 60 te gera uma referência, tá? Ele ainda pode vir a dar essa entrada de confirmação. Ou então, vir aqui nos nossos pós. A gente tem um imbalance gigante aqui, tá? Esse cara aqui, ó. Nem vou deixar marcado, tá? Dá para ver no olho aí tranquilo. Você tem mais estes pós nossos aqui. Quem quiser simplificar para o tempo gráfico menor, não vejo problema. Vamos supor, a gente descer para os 30 aqui. Ó, esse cara aqui, trazer ele para cá, ó. Não diminuiu tanto o tamanho, tá vendo? Ficou meio colado dois order blocks, certo? Quem quiser vir para os 15, vamos ver. Ó, para os 15 eu não vou simplificar tanto, tá? Senão eu não pego toda essa região. Deixa eu ver o tamanho que está de stop, ó. 124 pontos. Então, é um stop bom já, por mais que o tempo gráfico tá grande. Então, a gente tem dois order blocks interessantes, ó. Um sell to buy aqui, um sell to buy aqui, tá? Dois order blocks fortes aí. O mercado não criou liquidez ainda, né? Então, ele pode ainda bater aqui e voltar. Essa volta antes da chegada na região de desconto, dá para fazer venda aqui de confirmação para descer com ele ainda, tá? Então, a gente pode, por exemplo, validar essas regiões de venda nossa, certo? Essa e essa, por exemplo. Tá? A gente pode estar observando aí essas regiões ainda para descer com ele. Tá? Você vai atualizando. Agora, se o mercado vem direto aqui, tá? Inclusive a gente tem um POI aqui, aí cuidado com essa venda, porque a mitigação já foi praticamente feita, o foco dele é rompimento de topo, certo? É o SDJPY, vamos lá. Ó, o SDJPY traçamos a nossa referência, vamos entender onde a gente está. Estamos nessa referência aqui, tá? Estou observando ela, mas eu poderia simplificá-la. Tá? Vamos apagar e fazer de novo ele, porque ele já ficou meio bagunçado. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Lembra, sempre que a gente puder simplificar, melhor. O movimento veio, tá? Repara que ele teve esse último rompimento de topo, ok? Esse último movimento de topo, ó, se eu bato no olho nos 4 horas aqui, eu meio que vejo tudo uma onda só, né? Então eu vou estendendo essa onda. Tá grande. Vamos tentar simplificar ela numa hora. Ó, numa hora, eu posso tentar simplificar, por exemplo, numa estrutura assim, ó. Onda que rompeu esse topo principal meu, essa. Beleza, então eu já venho nela, ó. Posso tentar fazer isso? Posso, tá? Você pode deixar sua onda macro lá traçada também, nos 4 horas, tá? Já mitigou, atualizo. Já perdeu essa estrutura, certo? Então, aqui, vamos lá. Perdeu minha referência principal. A onda que perdeu foi essa. Beleza. Aqui, ó. Mitigou, perdeu. Ó, me acompanhando aí, ó. Perdeu, então já virou de baixo. A onda que rompeu pode ser essa onda toda. Perdeu a onda toda. Então, ó, tô usando essa região aqui, ó. Agora, entendeu? Ah, Luiz, posso simplificar? Eu tava com essa referência principal. A onda que rompeu eu posso tentar trazer para cá. Beleza, pode, tá? Se eu puxo para os 4, eu já não vejo muito essa pernadinha aqui. Beleza. Ó, dá para ver um fundo aqui. Então, posso trazer para cá?
Ok, não é errado. Ah, então você simplificou sua região para essa estrutura. E a gente teve aqui? A gente teve essa entrada no final dele e o mercado perdeu aqui novamente. Então, se você estiver olhando aqui, ó, no micro, você está nessa referência agora. Beleza. Então, achou tua referência aqui no micro do SDJPY. Certo? Beleza. Verificando isso, vamos diminuir o tempo gráfico. Como nossa referência está pequena, a gente pode começar a observar essas regiões. O que o mercado está fazendo? O mercado, a gente teve tinha um pó aqui, tinha um pó aqui, então um praticamente dentro do outro, não vou marcar os dois, tá? O mercado parou aqui nessa região. Nesse tempo gráfico de 30, eu não vejo quebra de estrutura. O foco dele é o quê? Rompimento de fundo, certo? Vamos traçar para os 15. Nos 15. A gente pode observar, por exemplo, uma quebra aqui. Essa quebra me gera uma micro-referência. Ó, essa referência já mitigou. Essa referência já mitigou. Eu estou dentro da minha macro, certo? E está tentando romper fundo aqui agora. Não rompeu, né? Então ele está vindo descendo com essa estrutura. O mercado ainda pode vir a testar regiões aqui mais acima, por exemplo? Pode. Só toma cuidado. Você está tradando um movimento um pouco diferente. O que a gente pode. Isso aqui pode ser liquidez, tá? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar algumas situações. A primeira, o mercado ainda vir a testar essa região para a gente descer com ele. O mercado testar essa região, mas a liquidez está aqui, então toma cuidado para você não ser a liquidez. Então, se for executar, executa um pouco mais para cima essa ordem, ó. Eu executaria, tá? Pra você ficar longe da liquidez. E a terceira opção é esperar ele romper o boss. Você pega a sua referência nova e atua nele em cima do movimento de queda. Tá? Você pode usar essa estrutura aí e no movimento mais micro, simplificando as suas regiões. Certo? O SDCAD, 60 minutos. Tivemos também na notícia uma quebra de estrutura aqui, depois um boss que a gente queria, né? E o mercado deu ser esticado. Então eu aumento minha referência. Essa região que está de choque, ela é região de liquidez minha. Então, dou uma aumentada nela aqui, certo? Isso aqui é um fake boss, né? Então, porque ele não mitigou a onda. Isso aqui seria o nosso fake boss. E agora a gente está observando essas regiões mais acima. No 60 a gente tem um Fair Value Gap aqui. Temos um OB aqui no 60 também. Aqui eu marquei um OB nos 15, né? Que aí a gente vai lá dar uma observada nele. Vamos trazer para os 30. A gente vê, ó. Nos 30 eu também já vejo um OB aqui. Ó, nos 15, tá vendo? Ó, nos 30 é o OB meio que dentro do Fair Value Gap. Ó, então temos um OB vendedor de 30 minutos aqui. Dá para simplificá-lo, tá? Olha esse OB dos 30. Deixa eu ver nos 15 como é que ele fica. Aqui é um buy to sell. Tá? Então, marquei essas regiões. Essa aqui já dá para começar a testar, porque ela fica em cima da região de liquidez, então a gente já pode tentar bater uma entrada de risco nela aqui, ó. Aqui. Então aqui a gente tem a primeira opção, aqui a segunda, né? E lá em cima a terceira. Beleza. Ou tem a opção de entrada de confirmação também. Nesse processo de mitigação, o que que a gente tem? Vamos entender aqui. Topo, 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 quebrou estrutura. No processo de mitigação, ele quebrou estrutura aqui, criou para a gente uma micro. Ó, essa micro já mitigou até os 50, foi de novo, mitigou já os 50. O que que você pode esperar então? Ó?
Isso aqui é um boss. Esperar esse boss novamente. E trazer sua referência para cá. Passa por 5 para você visualizar melhor. E traz para cá, na hora que ele romper, traz uma referência nova e tenta entrar nele para ir até a região mais líquida. Então você tem essas opções aí. Só cuidado com os pontos de liquidez, que nem por aqui, ó, tá com 3 fundos nessa região. Então só cuidado para ele não jogar por um OB de baixo, beleza? Então você pode esperar isso também no SDCAD. Áudio SD, 1 hora. No áudio SD, a gente estava com aquela referência muito maior, tá vendo? A gente não conseguiu simplificá-la tanto, um tempo gráfico maior. Então, ele veio no processo de mitigação, tá? Veio testar próximo desse OB aqui. Ele rompeu uma referência de queda nossa, que era essa que a gente estava olhando. Ele rompeu aqui, nessa máxima. Puxei essa micro. Toma cuidado só com essas compras, porque ele já veio na região mais líquida. Eu esperaria mais isso aqui, ó. A quebra de estrutura que ele está fazendo agora. E tentar entrar no movimento baixista. Então, espera ele romper esse 60 junto com a referência principal, e aí a gente começa a trabalhar ele na venda. Eu esperaria isso nesse papel aqui, tá? Então, eu vou até deixar um alarme aqui. Se ele voltar lá para cima, ainda eu posso bater um risquinho entre nas minhas entradas. Então, aqui não vejo muita coisa, tá? E o S&P é praticamente parecido, né? Ele deu aquela pernada, rompeu nossa referência principal. Essa referência principal criou uma referência grande para a gente. Tá? Isso aqui é um fake boss. Vamos pagar um pouco de coisa aqui para a gente entender. Tá? O choque no 60 está aqui ainda. Botei um alarme aqui, não teve nada. Tá? O mercado pode mitigar ainda até as regiões mais líquidas. Para isso, a gente pode descer no movimento de mitigação dele. Tá? Vamos trazer para os 15. Para os 15, a gente precisa esperar uma quebra de estrutura. Então, por exemplo, aqui ele tem uma possível quebra. Certo? Vamos esperar essa quebra. O que eu esperaria aqui? Como está meio conturbado aqui, ó, ele está fazendo um movimento do varejo de triangulação, ele ainda pode pegar a liquidez lá e voltar tudo. Então, para você ficar mais confortável aqui, espera um boss, um choque com um boss, que o mercado ainda pode vir aqui, ó, pegar essa liquidez lá de cima para voltar. Então, ele acaba estopando a gente nessa situação. Então, eu não usaria isso aqui como referência, porque esse topo, tá vendo, ó? Esse equal high está com bastante liquidez. Então, eu esperaria ele pegar essa liquidez lá de cima, fazer um choque. Aí fez o choque, aí talvez dá pra gente entrar nessa região aqui, ó, de mitigação com ele. Eu só esperaria esse sweep que ele vai fazer para a gente descer com ele, tá? E tem um choque lá no 60 também, que tá longe. Então eu esperaria algo aqui nessa região. Vou até botar um alerta na máxima para ver a hora que ele vai pegar essa liquidez, que tem bastante lá, inclusive. Inclusive, aqui é uma situação que você pode dar uma trucada. A hora que ele pegar essa liquidez e der um candle, uma barra de ignição forte numa região que é de prêmio vendedora, a hora que a barra fechar, você pode fechar, bater uma venda no mercado, stop um pouco descolado e tenta descer com ele, igual rolou no índice ontem. Beleza? Então deixa o alarme lá e espera isso. Fechou, galera? Tamo junto. Grande abraço, bons trades aí.